agora, Maria? Agora um tema que eu acho que vai interessar a muitas Saúde. mães. Um tema que vai interessar a muitas mães e muitos pais deste país. O que fazer quando os mais pequenos não dormem? É isso que vamos saber com as nossas próximas convidadas. Faça favor de passar. Obrigada. Temos a psicóloga a doutora Olá. Clementina Almeida e também a autora deste livro Socorro. Bem-vinda, O meu bebê doutora. não dorme. E a Susana. Ai, desculpa. E a Susana Pereira. Desculpa, doutora. Olá, doutora, mais uma vez. Fez boa viagem? Boa. Olá, Susana. Bem-vinda. Portanto, não se conheciam, a doutora Clementina Almeida e a Susana Pereira não se conheciam. E olha, que coincidência, a doutora Clementina acaba de lançar este livro, Socorro, meu bebê não dorme, e foi o que acabou por acontecer. Aconteceu com o segundo filho da Susana, o Afonso, não é? Sim. Não é só o Afonso não dorme. É a família toda. Ninguém dorme naquela casa. Ninguém dorme naquela casa. O Afonso nasceu, tudo perfeito, normal. Depois, nós os pais somos um exemplo, não é, a seguir. E começam-se os maus hábitos. Depois de tanto cansaço por causa das cólicas, o Afonso foi um bebê com muitas cólicas, comecei. Cada vez que fazia as mamadas todas completas, era sempre deitada. E o Afonso do meu lado. Mas eu agarrava no Afonso, punha-o no berço. O Afonso ficava a dormir, sei lá, 1 hora. E como já estava muito cansado do dia todo com aquilo, acabei por habituá-lo a dormir no meu meio do meu marido. Conclusão, bastava só o Afonso sentir, eu já estava rendida pelo cansaço. E então bastava só sair o peito da boca, que o Afonso começava já a choradeira completa. Então isto foi sempre durante 1 ano. Durante 1 ano foi sempre neste processo. E eu já estava a começar a ficar desesperada. Comecei a ter, enfim, um mau relacionamento familiar, porque não é fácil gerir o sono numa criança. Muitas vezes olhava para o lado e via o meu marido a roncar e eu pensava, acorda, a criança está a chorar. E pronto, até que comecei a acordar o Luís durante algum tempo, comecei a acordá-lo e dizer, olha, tens que me ajudar porque eu estou a começar a ficar louca, vou agarrar na criança e vou deixá-la a chorar. Então o Luís começou a adormecê-lo como? Começou a abaná-lo, dava 50 voltas ao quarto, a ver se eu descansava pelo menos um bocado. Enfim, mais um mau hábito. Conclusão, durante este tempo todo foi sempre assim. 3 anos teve o Afonso deste ano. O Afonso depois, pronto, é de referir que ao fim do ano, para além daquele mau ambiente, nós sentávamos à mesa e basicamente a nossa conversa era plano B. Temos que arranjar uma solução. O Afonso tem que começar a dormir. A nossa conversa basicamente era esta. Já não havia conversas como antigamente, em que falávamos tudo e ríamos de tudo. Muitas vezes até conversas de café, quando as minhas amigas me diziam ai, minha filha dorme tão bem. E eu pensava, vou-te espancar se voltas a dizer isto. Sério, tua filha dorme bem. Mas pronto. Depois, o Luís, atenção, o mérito é todo dele. O Luís começou a pesquisa exaustiva dele em métodos. Um dia fomos, o nosso pediatra, enfim, é um santo, porque tudo. O Afonso não dormia uma noite, tal, o Luís mandava-lhe um mail. O Afonso não dormia um mês, tal, um mail. Um dia fomos lá, consultar-nos com ele e saímos de lá com um receituário em que dizia comprar o livro Método Vestível. E eu, ok, o que é o Método Vestível? Já esse livro tinha mesmo saído de circulação. Então encontrei num site de vendas de livros rápidos. E pronto, o Luís leu o livro e eu ouvi o CD no carro. Basicamente era mesmo o desespero. Conclusão, o método era muito agressivo e o Luís resolveu que me tinha que me afastar daquilo porque eu odiava ouvir o Afonso a chorar e acabava por ceder sempre. Ou seja, eu não conseguia... O método consiste em rotinas, em que tem que ter hora tem que ter hora para jantar, hora para tomar banho, ou seja, nunca pode ser daquelas horas, tem que ser aquelas horas. Tem que ter hora para tudo. Ou seja, a nossa vida, até mesmo com os amigos, já não dava certo, porque batia aquela hora, temos que ir para casa rápido, agarra no Afonso. Aquilo funcionou. Funcionou, mas bastava só sair um bocado daquela rotina que acabou a paz. Acabou a paz. Nós nunca podíamos ir ou dormir fora, ou nunca podíamos ir fazer nada sem o Afonso, porque o Afonso tinha que dormir. Conclusão, nunca conseguimos fazer aquilo mesmo a 100%, mas fazíamos a 99%. Um dia resolvemos ir a uma consulta de especialista mesmo do sono. Quando lá chegámos, ela disse, é impossível vocês estarem a fazer isto, 99% das crianças que fazem este processo já estavam a dormir. E nós, ok, então, e a solução?
E ela disse, olha, a única coisa que eu vos posso sugerir é, pá, vão a um osteopata e tentem. E nós, olha, vamos por tudo mesmo. O Luís levou isto até ao fim. Não, osteopata, vamos. E eu, isso é uma grande aldrabice, esquece, isso não vai funcionar. E o Luís, está bem, mas o Luís estava tão desesperado que o Luís é uma pessoa distraída por natureza. O Luís a fazer manobras no carro, desculpa, amor. O Luís a fazer manobras no carro, espetou-se contra um pilar que havia lá na garagem. E pronto, isto já estava tudo. O cansaço já estava a dar a volta. O Luís é daquelas pessoas que adormece. Desculpa também. O Luís adormece em festas de criança. Ninguém adormece em festas de criança, em que toda a gente grita, em que toda a gente faz tudo. Bem, o processo, a gente tentámos levar sempre isto, fomos à consulta de osteopatia. Quando lá chegámos, o processo era ela mexer no crânio e eu, estás a brincar comigo. O que é que aquilo vai fazer? Não vai fazer nada. E o Luís, não, mas temos que fazer, vamos até ao fim. O Luís sempre a insistir. Eu era descrente totalmente. Desculpa, mas isso não vai dar a nada. O certo é que a primeira noite, o Luís olhou para mim, estás a ver como resultou? E eu, isto é só coincidência, vais ver. Conclusão, na noite a seguir, novamente. O pior é que é assim, o Afonso passa do processo em que sai do berço porque começa a ter ataques suicida e ele então começou a cair de cabeça. O Luís ainda conseguiu agarrá-lo a tempo. No dia a seguir, olha, vamos comprar uma cama baixa. Ou seja, deixámos de acordar com gritos, começámos a acordar estalada, porque o Afonso começou a ganhar independência e tal, a acordar toda a gente estalada. Isto era demais. Doutora. Não, totalmente. O certo é que é assim, à terceira consulta da osteopatia, o Afonso começou a dormir bem. O Afonso começou a dormir muito bem e eu tenho que me calar e meter a viola no saco e ir para casa. O Luís tem razão. Resultou. O Afonso, hoje em dia, já nem quer conversa. Antigamente ele gostava de falar e inventava as conversas com o amigo e com... Enfim, inventava as conversas todas possíveis e imaginárias só para não sairmos do quarto. A partir daquele momento ele já nos diz, olha, hoje não quer falar. Vai-te lá embora que eu quero dormir. Vou à vossa vida que eu tenho coisas para fazer. Ou seja, eu e o Luís começámos a ter uma vida normal, conseguimos fazer outras coisas e hoje em dia o Afonso já fica bem com toda a gente. Doutora, isto é um problema que afeta muitas famílias. Há por aí muita mãe, muito pai sem dormir e a identificar-se com esta situação da Susana. Todos estes métodos de que ela falou, concorda com estes métodos? Já me está a torcer o nariz? Não, nada. Não. Então. Não, porque estes métodos, como a Susana disse, são muito agressivos, efetivamente, ou seja, implicam algumas expectativas em relação ao desenvolvimento do bebê que não são reais. Por exemplo, o facto de o bebê tentar acalmar-se sozinho, ser capaz de se regular sozinho, são tudo competências que os bebês, nós próprios adultos, às vezes temos alguma dificuldade em lidar com as nossas angústias, quanto mais um bebê. Muitos deles envolvem, inclusive, o choro, e o choro, nós sabemos hoje em dia que é um fator de stress para o bebê, e o bebê, quando está a chorar, está a pedir ajuda, seja para o que for, nem que seja para conforto, e isso faz com que no seu cérebro haja uma descarga de cortisol, que é uma substância que basicamente queima os neurónios e as ligações que se estão a dar, que no primeiro ano são em número incrível, que nunca mais na vida nós temos aquele tipo de desenvolvimento. Estamos a falar de 700 a 1000 sinapses por segundo, portanto um crescimento neuronal que jamais na vida nós vamos voltar a ter. E este tipo de métodos, por exemplo, faz com que os bebês de facto se calem, porque efetivamente eles a seguir vão acabar por se calar, mas ficam é por desânimo e por desânimo aprendido, não é? Ou seja, se eu pedir ajuda muitas vezes e ninguém me responder, eu vou-me habituar a que não vale a pena pedir ajuda porque ninguém vai ter comigo. Para além disso, não é só no momento em que nós estamos a aplicar este método que traz estes danos, porque no caso das mamães e dos papás temos um gene que quando o bebê começa a chorar nós temos uma necessidade de fazer qualquer coisa para aliviar aquilo, nem que seja na rua, numa paragem de autocarro, nós ouvimos um instinto que nos faz ir lá ajudar. Esse gene desliga porque nós deixamos de ouvir o bebê a chorar, mas o bebê fica com os níveis de cortisol elevados no evento e nos 4 dias subsequentes ao episódio. Ou seja, nós vamos estar-lhe a causar danos não só naquele momento, mas também nos dias que se seguem a este tipo de treino. E efetivamente a ciência o que nos diz é que eles resultam
durante algum tempo, que era o que acontecia com a Susana, ou seja, resultam 2 ou 3 dias, depois basta uma mudança na rotina e deixam de resultar, ou então basta o próprio desenvolvimento do bebê fazer com que deixe de resultar. Doutora, e esta questão que a Susana falou, que é o facto de ter o bebê a dormir com os pais na cama. Essa é uma ideia também que é altamente contrariada pela comunidade médica, não é? Nós somos aconselhados a nunca levar os bebés para a cama, por razões de segurança que fazem sentido, e portanto nós só devemos levar os bebés para a cama ou estarem na proximidade dos pais, que não é necessariamente na cama, mas num berço colado, por exemplo, quando cumprimos regras de segurança. Isto implica o quê? A mamãe não ser fumadora, o papai não ser fumador, o bebê ser de termo, de preferência haver uma amamentação natural, haver uma superfície plana, o bebê estar não no meio, como acontecia aqui, por causa do sobreaquecimento, mas sim entre a mamã e uma parede ou uma barreira. Ou seja, desde que cumprimos as medidas de segurança, não tem qualquer perigo para o bebê, porque o que acontece é que, no fundo, nós estamos a fazer aquilo que os mamíferos fazem, não é? Eles todos andam com as crias até as crias ficarem independentes e, portanto, os bebés vêm programados milenarmente para isso mesmo. Isso dá-lhes segurança e a ciência prova que eles crescem, inclusive, a 43% mais diariamente, porque como se sentem bem, libertam feromonas, as feromonas expandem o intestino delgado, que é o responsável por absorver todos os nutrientes e, portanto, o bebê desenvolve-se mais rapidamente. Eu tenho que ir ali ao baú, vamos fazer só uma pausa neste mas a questão de, para além, depois de estarem salvaguardadas todas as medidas de segurança, essa questão de habituar os bebés... Os bebés não se habituam mal, os bebés fazem muito bem o mimo, eles não se estragam. Não têm prazo de validade. Não habituos logo a... que eles depois não querem têm prazo de validade, aquilo não estraga. Não estraga nada. De nada. Então já aqui voltamos, ficas Eu então fico com o livro. Socorro, o meu bebê não dorme. Sim, senhor, vai lá ao baú, e já aqui voltamos. Obrigado. Um grande aplauso às nossas convidadas. Entretanto, olha, nem de propósito, agora tem o seu netinho a chorar. Vai lá ver o que é que se passa com ele, se está tudo bem. E, entretanto, se depois quiser participar no nosso baú do Tesouro, é só ligar o 760 20 60 20. Temos aqui um baú à sua disposição e temos aqui um prémio que vale bem a pena, porque com 74 cêntimos hoje pode ganhar até 8.250 euros. Se calhar já dá para comprar um enxoval do seu bebê. Se está a pensar em ter um bebê, olha, aqui tem 8.250 euros, já dá para um bom enxoval. Não dá, apesar das coisas dos bebés serem um bocadinho dispendiosas, não são? Ui, são bem dispendiosas, não são? São. 760... 20. Ora bem, 1.000 euros, prémio garantido. De qualquer forma, já dá para alguma coisa, já é uma grande ajuda. Ora, daqui a pouco vamos ter aqui dois amigos, a grande Filipa Cardoso e o José Gonçalves. Para já, pode ligar, porque eles aqui vão cantar um tema do novo disco do José Gonçalves, maravilhoso. Portanto, liga o 760 20 60 20, com uma só chamada de 74 cêntimos, habilitação prémio de 1.000 euros, ou 1.250, ou 1.500, ou 8.250 euros. Onde é que está o jackpot? Está atrás de um dos nossos 9 símbolos, ou está atrás da sereia, não está? Pode estar, minha querida. Ou está atrás do barco, também, não é? Ou da bandeira, ou da âncora, da roda de leme. E quem sabe do gancho? Ontem o gancho deu um jackpot. O diamante e o mapa e a arara. Qualquer um destes símbolos, tirando dois, acrescentam ao prémio ou 250 euros, ou 500, ou 750 euros, ou então um jackpot de 7.250 euros. Já imaginou que num pequeno gesto e num gasto de 74 cêntimos podem estar aqui as suas férias, pode estar aqui a troca do seu automóvel, por exemplo, pode estar aqui também o enxoval do seu bebê, pode estar aqui aquilo que quiser, porque tem com certeza muitos sonhos que, ao receber um prémio destes, tinha muito por onde se espraiar. 760 20 60 20. Esta é uma quarta-feira quente, não é? Hoje temos aqui uma quarta-feira bem soalheira, que até rima e é verdade, e que pode ficar ainda mais quente com este prémio, que pode ir até aos 8.250 euros. Agora está aí a tomar um chá ou a tomar um cafezinho, ou se calhar seguiu o conselho das nossas chefes Leonor e Amélie, está a fazer uma bolachinha de chocolate e de repente, enquanto prepara o chá, olha, vou ligar para ver o que é que acontece. Liga ao 760 20 60 20, daqui a pouco ouve o telefone tocar, vai lá, mas o número não está identificado, mas vou atender, mas atenda.
atenda, porque pode ganhar um grande prémio. E de repente somos nós a dizer-lhe que ganham 1000 euros. E depois, porque já tinha pensado que, eu se ganhasse o prémio, se calhar ia escolher aquele símbolo. Escolhe aquele e tem lá um jackpot de 7.250. Há coisas, não é? É lá coisas incríveis, não é? 760, 20, 60, 20, ligue. Nem que seja uma vez é o suficiente para poder ser vencedor de um prémio e hoje, a meio da semana, é a melhor altura para ligar, gasta 74 cêntimos e pode ganhar um prémio até 8.250 euros. 1000 euros vamos entregar com toda a certeza, os outros 7.250, depende muito da sua sorte e oxalá que a tenha nesta quarta-feira tão quentinha. 760, 20, 60, 20, boa sorte! Olá, olá. Estou aqui super entretida porque já estou de roda aqui do livro da doutora Clementina Almeida. Doutora, estava-me a dizer que, enquanto o João fazia ali o baú, que é um livro com muito humor, para também não cansar as mães que já andam tão cansadas, e que tem aqui uma série de mitos que ajuda a esclarecer. Que alguns mitos são esses? Partilhe connosco. Por exemplo, o facto de nós expectarmos que os bebês durmam às 18 horas, como nós adultos, não faz sentido. Não dorme? Não, de maneira nenhuma. Ou seja, tal como o andar, um bebê não nasce só a andar, não é? Claro. Começa a rastejar, gatinha, depois senta-se e depois é que anda. No sono é exatamente igual. O sono é um marco, dormir uma noite completa é um marco de desenvolvimento. Portanto, aquelas mães que dizem, o meu bebê dorme a noite toda. 30% a Susana já está. A senhora nem pode ouvir isso, não é? É curioso. Não é a noite Não faz toda, parte. porque tecnicamente não é Não, e possível. curiosamente sabe-se que 30% das pessoas que dizem que o meu bebê dorme a noite toda está a mentir. Porquê é que dizem isso? Porque é uma espécie de sinal de parentalidade. Quando se pergunta, então, que tal o seu bebê? Dá boas noites, como se isso fosse um sinal de que os pais estão a cuidar bem dos seus bebés. Se não dormirem porque eles estão com algum problema, não estão a conseguir fazer a coisa direito, não é? Mas há E, na realidade, não. muitos pais que vivem esta situação de Susana. Eu sou muito boa a dar conselhos, normalmente. Olha, tu não faças isto, principalmente a minha irmã, que foi agora mãe. Pá, tu não faças isto, não deixes de dormir na tua cama. E, na realidade, eu era a pior a fazer isto. Eu estava tão cansada que eu queria lá saber disso. Eu queria dormir, nem que se fosse cama partilhada. Sim. E pronto. Mas hoje em dia sou muito boa a dar conselhos. A Susana, o Afonso é o segundo filho. É o segundo, sim. Tem uma menina Tenho uma menina, também não foi muito... e também... Não, ali eu dormia bem, mas eram tempos diferentes. Na altura Pois. eu vivia com a minha mãe Pois. e ali basicamente era obrigada a dormir comigo. Portanto, ela dormiu sempre muito bem. Estava Aqui está o exemplo. Diga, doutora. Aqui está o exemplo, ou seja, o bebê estava mais junto da mamãe, estava mais seguro e provavelmente os despertares que fazia naturalmente, porque fazem os ciclos de sono do bebê são de 1 hora e por isso é que às vezes as mamães dizem ele acorda de hora a hora, está a acordar. Isso é normal, porque não é? efetivamente eles têm duas fases no ciclo de 1 hora, enquanto nós temos ciclos de 1h30 e a fase que nos faz despertar demora umas 4 a 5 horas, que é mais ou menos aquilo que nos acontece à meia da noite, não é? Nós aconchegamos a almofada e outro dia se nos perguntarem, acordaste de noite? Não temos lembrança disso, só temos lembrança que encostamos e voltamos para o outro lado e adormecemos. Os bebês não, os bebês acordam de hora a hora, ou podem acordar de hora a hora, porque têm períodos de sono REM, que é um sono essencial ao desenvolvimento cerebral, e por isso é que eles vêm programados para dormirem assim, porque todo o desenvolvimento que está a ser feito durante o dia depois precisa de ser consolidado à noite. Quando nós temos esta segurança do bebê dormir próximo da mãe e do pai, o que acontece é que nesses momentos de despertar, o bebê sente-se seguro e é mais fácil voltar a adormecer do que se estiver num quarto ao lado onde ele não sabe sequer onde está a sua fonte de sobrevivência, que é a mamãe ou o papá, porque um bebê sozinho não sobrevive. O Afonso foi programado de forma diferente. Susana e o Luís programaram, Mesmo. enganaram-se a programação. Em relação aos quartos, deixa-me dizer também que o Afonso esteve no nosso quarto para aí, com o processo normal até aos 4, 6 meses. Depois mudou para o quarto da irmã, porque estávamos em processo de mudança de casa e deixe-me dizer que era mais um problema, porque o Afonso chorava a noite toda. Graças a Deus que ele ia dormir a noite toda e ela nem ouvia. Muitas vezes estávamos nós com umas olheiras gigantes e ele ia ali super fresca e feliz e contente. Peste. Doutora, para quem está em casa e que está com este problema, tem assim algumas dicas que nos possa deixar
Depende da fase também em que o bebê está, depende da idade, passa por diferentes fases que podem perturbar o sono. Eventualmente as dicas são de estar atento aos sinais do bebê, porque o bebê vai dando sinais e muitas vezes na consulta as pessoas referem que, por exemplo, quando ele está a esfregar o olho, eu já sei, então eu levo para a cama. Aí se calhar já estamos no agora já não me vais conseguir adormecer e portanto tinha que ser um momento antes, quando o bebê fica assim mais lento, quando fica com o olhar assim vago, então aí sim é que nós podemos embalar, porque faz bem embalar, faz bem dar colo, porque faz a integração de toda a informação sensorial e o cérebro do bebê relaxa. Olha aí, eu estou Olha o Afonso, aqui está o nosso herói. Ai, estou lindo. Olha cá, Afonso. Olha cá, dá um abracinho. Ai, estou lindo. Então, estás bom? Ai, estou lindo. Dormiste bem hoje, Afonso? Estou lindo. Olha, Sentaste aqui ao meu colinho. Dormiste bem hoje? Espera, tem aí o microfone. Aí, Maria, se faz favor que eu seguro. Agora, gostas de dormir? Já gostas de dormir? Não, médio, mais ou menos. Quantos anos tens, Afonso? Aí uns 2 ou 3 ou 7 ou 10, não é? É. E qual é o teu clube? Qual é o teu clube? Benfica, diz ali o papá, Benfica. Então, doutora, as dicas dependem, obviamente. Poderiam ser, por exemplo, isso, seria o facto de mantermos uma rotina, seja ela qual for, aquela que for mais razoável para a família conseguir colocar em prática, não tão rígida como esta que há bocadinho estávamos a ouvir descrever, mas pelo menos que seja consistente, que é para dar ao bebê uma sensação de previsibilidade, ou seja, o bebê vai sabendo o que é que vai acontecer no momento seguinte e o cérebro vai se habituando a estes sinais. Uma que eu digo muitas vezes é que quando nós compramos aquelas luzes de presença à venda no mercado, a maior parte delas são brancas e azuis e isso é luz do nascer do dia, ou seja, promove a excitabilidade no cérebro. Então é tudo ao contrário. E as laranja ou vermelhas, que são as luzes do pôr do sol, são aquelas que fazem com que o cérebro comece a produzir melatonina, que é um indutor de sono. Portanto, se têm em casa essas luzes é trocar branco por e umas azul, vermelhinhas. jamais. As cores. Por exemplo. Tem aqui um esquema, doutora, que vem também dentro do livro, para embrulhar o bebê, que parecem uns burritos. Sim, verdade. Este parece um crepe. O método embrulho é um método utilizado logo no início, quando o bebê nasce. Porquê? Porque nós estamos preparados para ter uma gravidez de 26 meses. Ninguém aguenta, é verdade, para que o cérebro estivesse totalmente desenvolvido à nascença. O cérebro sai completamente imaturo e depende depois da nossa estimulação e da relação que temos com o bebê, que vamos fazer a construção, literalmente a arquitetura do cérebro. E, portanto, os 3 primeiros meses no bebê são meses em que, de algum modo, nós tentamos reproduzir aquilo que o bebê sentia dentro do útero. E o facto de estar embrulhadinho, ou seja, aquela ausência de gravidade, aquela sensação de estar coladinho à mamã, que acalma tanto os bebês, com esta técnica ajuda a que eles se sintam mais seguros e que não sintam o vazio. É uma só, mas são várias aquelas que nós devemos reproduzir nos 3 primeiros meses. Desculpe, não ia dizer que vou mais uma vez ter vindo, doutora Clementina. Ia dizer mais alguma coisa. Não, o nosso tempo já está. Agora, quem quiser saber mais, tem aqui o livro, tem a não comprar é? o livro, é uma belíssima Socorro, o sugestão. meu bebê não dorme, felizmente que o Afonso hoje em dia já dorme. Não é, Afonso? Já és um homem que adora. Ai, que lindinho. Portanto, a Susana já não tem vontade de pôr o Afonso noutra casa. Não. Gosta dele, Susana? Se gosto de quem? Dele. Ai, quase. Isto é uma pergunta que eu faço sempre às mães. Gosto muito dele. Claro. Vivo sem ele. É só meu. Susana, obrigada. Nada. Susana, Já obrigado. connosco. Obrigada, Um abraço ao Afonso, Luís. pela visita. Um beijinho Será ali entregue. ao Luís e à Lia. E obrigada, doutora. Doutora Clementina, E muitos Almeida, parabéns mais por uma este vez. trabalho. Um beijinho. Obrigada. À nossa amiga Azi. Sim, vou mandar. Sim, do Porto. Minha querida Azi. Olha.